Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de correção com explicação. A prof costumeiramente envia o gabarito apenas para vocês e hoje nós faremos algumas atividades em formato de vídeo, ok? Então começamos com o saber em ação sobre sujeito e predicado da página 188. Nós estudamos que os dois termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado, certo? Como sujeito, nós temos os determinados e os indeterminados, e ainda a oração sem sujeito. Os determinados são simples, composto e oculto, e os indeterminados são aqueles que eu não consigo dizer quem é a pessoa que fez, ou que sofreu, ou que é daquele jeito. Quando é alguém, eles, né, no caso lá, roubaram o meu carro, eu não sei quem é, eu sei que foi alguém, mas não sei indicar quem. Então, os casos de indeterminado seria quando eu tenho o verbo na terceira pessoa, mais o se, pronome se, ou apenas um verbo na terceira pessoa do plural. Então, ou terceira pessoa do singular mais se, ou terceira pessoa do plural. Em quais situações a oração é sem sujeito? Primeiro, lembra que no outro vídeo e na aula a prof falou para vocês tomarem muito cuidado com o verbo haver, né? Então, todas as vezes que o verbo haver tiver o sentido de existir, tá? Ou de um tempo que passou, né? O fazer e o haver aqui no caso, ele é sem sujeito, porque eu não tenho como dizer, há 5 anos não vou para a casa dos meus avós, tá? Ah, prof, mas eu que não vou para casa, mas se aparecer o verbo haver, cuidado com ele, que ele torna isso sem sujeito, tá? Por exemplo, também como o verbo ser, quando ele indica horas, tá? Quando ele indica tempo, são 10 horas, são 3 horas, eu não vou poder dizer que eu tenho um sujeito. E faltou um aqui na apostila de vocês, que são os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Pode acrescentar aí, verbos que indicam o fenômeno da natureza também denotam oração sem sujeito. E a gente também falou nessa unidade que a palavra mais importante, ou do sujeito ou do predicado, é o meu núcleo, certo? Então, se eu tenho lá, a professora está gravando a aula. Quem está gravando a aula? A professora. Mas a palavra mais importante é professora, ok? Aqui nós temos, pessoal, diferenciação entre um poema concreto e um soneto. Nós estudamos que o soneto é um texto, né? É uma poesia formada de 2 quartetos e 2 tercetos. Ele tem uma forma fixa no papel, né? Ele sempre tem que ser naquele formato. Diferente dos poemas concretos, que vocês também trabalharam nas aulas de redação. O poema concreto, ele pode ter uma disposição diferente na folha, pode ter uma palavra maior, uma menor, pode ter uma imagem junto no meio dele, ele pode tentar formar uma imagem, certo? Então, eles são diferentes, apesar dos dois serem poesia, né? Serem poéticos. Então, os poemas concretos usam recursos sonoros, artifícios visuais, gráficos lá no papel, na hora de serem escritos, para que o leitor tenha outras sensações e possa ter várias interpretações. Já os sonetos, como a prof já falou para vocês, os sonetos, eles têm que seguir uma forma fixa. Eles são só para serem lidos e não tem lá desenho, eu tentar adivinhar o que ele forma, enfim. E aí o soneto,
Ele é essa forma fixa de 2 quartetos e 2 tercetos e sempre tem a mesma forma no meu papel, ok? Pessoal, daqui nós iremos continuar a nossa correção, nossa aula de resolução e correção lá na página 193. Então, todo mundo desce lá, né, vira a página aí e vai lá para a sua página 193. Eu tenho o exercício 7, no qual eu tenho que transformar algumas situações do sujeito ali. Como? Eu tenho que transformar esse sujeito em indeterminado. Os sujeitos das orações que o livro traz para a gente estão com sujeito determinado e simples. Como que eu faço para transformar em indeterminado? Eu tenho que transformar o meu verbo em terceira pessoa e inserir o ser. Letra A. No Brasil, as famílias viajam muito para a praia no verão. Quem viajam muito? As famílias. O sujeito está ali. Eu tenho que transformar em indeterminado. Então, eu vou tirar fora ele e vou pegar o meu verbo e vou transformá-lo em terceira pessoa e colocar o ser. No Brasil, viaja-se muito para a praia no verão. B. Naquela cidade, as pessoas trabalham bastante. Quem trabalham bastante? As pessoas. Tiro esse sujeito e transformo o meu verbo. Naquela cidade, trabalha-se bastante. Agora, quem trabalha-se bastante? Não sei te determinar, não sei te dizer. São alguém, né? São as pessoas, são só as mulheres, são só os homens, são elas. Não posso te determinar quem é. Vivemos bem em qualquer cidade desse país. Quem vivemos bem? Agora o sujeito não está ali, porque ele é oculto. Então, quem vivemos bem? Nós vivemos bem. Eu posso te dizer quem é, mesmo não estando ali na frase. Porém, ele está oculto e não indeterminado. Então, aqui eu tenho que transformar também em terceira pessoa. Então, o vivemos fica vive e eu coloco o se. Vive-se bem em qualquer cidade deste país. Letra D. Nossa empresa precisa de uma secretária. Quem precisa da secretária? Nossa empresa. O sujeito está ali. Tiro ele fora e transformo o precisa em terceira pessoa. Precisa-se de uma secretária. Ok? Qual é o sujeito da oração? E já que nos conhecemos, quem nos conhecemos? Nos conhecemos, além do nós, eu tenho o conhecemos ali, nós, certo? Porque o meu verbo, a terminação do meu verbo, me faz descobrir que somos nós. Então, toda vez que eu descobrir que sou eu ou nós, o meu sujeito vai se chamar sujeito oculto. E se eu tivesse que continuar escrevendo essa frase, né? Aqui no livro dá uma sugestão. Então, e já que nos conhecemos, poderíamos fazer esse trabalho juntos. Olha um exemplo aqui no 9 de poema concreto. Olha a disposição dele no papel. Estão vendo? Ele começa de um lado, ó, muda a letra, tem um desenho no meio. Um amigo verdadeiro, unido por laços do mais fino cetim. E aí o laço está unindo um amigo verdadeiro unido a mim, né? Então, assim, eu tenho várias formas de lê-lo e é essa a intenção mesmo, tá? Ele pode ser considerado um poema concreto? Claro que sim, né, gente? Ele está usando recursos visuais ali para o meu entendimento e essa é a função do poema concreto. Transforme esse textinho ali do poema concreto em 2 orações que tenham a ordem direta, convencional, sujeito mais predicado. Faça a modificação que achar necessária, né? Então, olha ali, ó. Eu poderia começar um amigo verdadeiro, unido por laços do mais fino cetim. E a outra, um amigo verdadeiro, unido a mim, que o lacinho ali tá unindo. Certo? Gente,
Caso você tenha outra ideia também de formar a frase ali, fique à vontade, ok? O exercício 10, nós temos um texto que é muito comum, né? A gente aprende desde pequeno ali, é o hino nacional. E ele vai falar da concordância do sujeito com o verbo. Olhem só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Gente, se eu olhar ali o ouviram, quem que ouviram? Foi o povo? Não pode ser. Por que não pode ser o povo? Porque se fosse o povo, teria que ser ouviu e não ouviram. Lembra que a gente falou que o sujeito sempre deve concordar com o verbo? Ou melhor, o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Então, pergunto: comparando o verbo com o sujeito, explique por quê. A frase de um povo heróico não é o sujeito, justamente porque ele deve concordar. Eles, né, o sujeito e o verbo, precisam concordar em número. E ouviram tá no plural. E um povo heróico é ele, o povo. Tá no singular. Então, quem é que é o sujeito de ouviram, prof? As margens plácidas do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, ela tá invertida. É a mesma coisa que eu falasse. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante do povo, certo? E aqui é o que me perguntou na letra C, na verdade, né? Escreva na ordem direta. Como que ficaria as margens plácidas, né? Vocês vão olhar aqui as margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico, certo? Aqui na 11, eu tenho um textinho, como ondas. O que já foi não volta a ser. Como ondas que vão e vêm, não se repetem. É o tempo, vem pra gente e vai sem voltar. Nunca é o mesmo. O que vemos hoje, se olharmos amanhã, já não é o mesmo que foi ontem. A onda mexe, remexe, lapida e a pedra alisa, tornando única a cada batida, marcando uma a uma. O tempo é como ondas, sem escape, inevitável. Crescendo, vemos as mudanças, evidências que, onda após onda, nos trouxeram ao que hoje somos. Então, gente, é assim, as ondas vêm e vão. As situações na nossa vida também. Os problemas, né? As alegrias, passa. O que eu acho que é um problemão hoje, amanhã já não é mais, né? Então, assim, o tempo cura tudo, como as ondas do mar que vêm e que vão. O poema se utiliza dos movimentos das ondas para expressar a dinâmica da vida. Qual é a relação? Que assim como as ondas vêm e vão, a nossa vida também vai se modificando com o passar do tempo, certo? Tudo vem e vai. Esse texto é um poema. Quais são as características de um poema que a gente aprendeu? Primeiro, ele tem uma linguagem subjetiva que permite múltiplas interpretações, né? Outra coisa que o caracteriza é que ele é escrito em versos, separados por estrofes, né? E sempre um poema, uma poesia, tem o objetivo de tocar o leitor, de emocionar, ok? Letra C. Que afirmativa abaixo melhor se relaciona com o que vemos hoje, se olharmos amanhã, já não é o mesmo que foi ontem. É verdade isso, né, gente? A percepção do mundo vai se modificando a cada experiência de vida que eu tenho. Quanto mais eu vivo, eu observo, eu enxergo as coisas de forma diferente, ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho de polissemia. Polissemia são os vários significados que uma palavra pode ter. A manga, por exemplo, pode ser aquela que eu como ou a da minha blusa. O banco, que eu tiro o dinheiro ou o que eu sento. O molho, pode ser o coletivo de chaves, molho de chaves, o molho que eu como, deixar a roupa no molho,
de molho? O rio, né? Pode ser a risada que eu rio o tempo todo, ou pode ser o rio, aquele onde a gente se banha nas águas. Então, aqui eu teria que consultar o dicionário e ver os diferentes significados de uma palavra que a gente acabou de ler no nosso texto, que é a palavra onda. Aqui está responda no caderno, mas não é necessário, tá? Então, assim, ó, o tempo é como ondas. Que o tempo nos parece abundante, o tempo passa, ele flui, ele acontece. Agora, aqui, evidências que onda após onda nos trouxeram ao que somos hoje. Evidências de porção em porção, de pouco em pouco. As coisas de pouco a pouco transformam a gente no que a gente é hoje. Agora eu tenho um significado mais gíria, assim. Uma frase em que a palavra onda, em um sentido que eu não tenha usado no texto, por exemplo, deixa de onda e faz logo a tarefa de casa, ou para de tirar a onda do seu colega, de tirar sarro do seu colega, né? Então eu poderia responder aqui. E aqui, o que significa na linguagem popular? Pegar uma onda, surfar. E tirar onda com os outros ou com alguma coisa seria debochar, tirar um sarro, certo? Como você pode relacionar o tema dessa unidade à fase que você está vivendo, a adolescência? Gente, a sua infância já passou, né? Uma onda já foi. Agora você está adolescente. Daqui a pouco essa onda vai passar, né? E muitas estão por vir, né? Que são a juventude, a fase adulta, a velhice, e todos nós passaremos por ela, certo? Por essas ondas da vida. Galera, finalizamos aqui a correção dessas páginas, então, certo? A resolução e correção comentada. A prof pede que você grave um videozinho curtinho me mostrando as páginas que a gente fez, ou tire foto e mande no meu WhatsApp ou no e-mail. Aguardo as atividades de tarefa de vocês e nos vemos na nossa próxima aula, ok? Abraço!